Olá, seja bem-vindo ao vídeo de análise semanal do Unitrader. Eu sou Alexandre Castro, com análise para a semana 18 de novembro de 2019. Selecionei os principais pares de moedas, índices e criptomoedas. Lembrando que o objetivo deste vídeo é exclusivamente educacional, sem qualquer tipo de indicação de compra ou venda de ativos financeiros. Nosso site, unitrader.tech, aqui você pode encontrar diversas ferramentas que vão lhe auxiliar no aumento da produtividade nas suas operações. Você pode estar testando qualquer uma dessas ferramentas, só clicar em Quero Testar, baixar uma plataforma demonstrativa e solicitar a ferramenta desejada com um tutorial instruindo, te orientando a forma correta de estar utilizando a ferramenta. Qualquer dúvida ou informação, fique à vontade para entrar em contato com o nosso suporte. Dando início para nossas análises, Euro-USD. O Euro-USD semana passada nós desenhamos esse retângulo, que seria uma potencial zona de reversão, onde essa região seria o início de uma possível reversão e aqui o ponto máximo dessa reversão. Eu desenhei, para quem não assistiu, é interessante estar assistindo, que eu detalhei aí o desenho desse padrão harmônico desde o ponto X, ponto A, ponto B, ponto C e como nós identificamos essa potencial zona de reversão. Okay? O mercado ainda em aberto, nós temos aí no pregão de sexta-feira, mas faltam algumas horas, poucas horas para encerrar. Nós temos aí o mercado quando testou esse nível aqui, deu uma ótima oportunidade, sabendo que é uma potencial zona de reversão. Aí nós tivemos, vou colocar um zoom, nós tivemos esse candle, que foi um doji, sombra inferior, sombra superior, um pequeno corpo, já mostrando uma debilidade nesse movimento de força vendedora que existia nessa perna CD. Então aqui, até às vezes em uma operação num time frame menor, um setup menor, e aí tivemos uma oportunidade. Lembrando que o primeiro alvo dos padrões harmônicos é o ponto X, o ponto B, e o segundo é a base do padrão AC. Okay? Nós temos um padrão de alta, então está no topo do padrão AC, é o segundo, e aí aqui nós vamos ter então uma região importante. Nós podemos observar que graficamente, tecnicamente aqui, nós temos uma região em que o preço, vou ajustar essa resistência aqui, aqui realmente é uma região importante de mercado, com força, caiu, tivemos um padrão ABCD aqui, recuou, bateu, recuou, rompeu, virou uma resistência, aqui era um suporte que virou resistência. Okay? Novamente foi testado um suporte e agora nós vamos ter uma resistência, então vamos ficar atento para a próxima semana, uma grande probabilidade desse teste aqui de 140 pontos, hoje já estamos aí final de semana, já não dificilmente vai acontecer devido ao tempo que nós temos de mercado, mas na próxima semana podemos ter esse teste, vamos ficar atento qual que vai ser a formação do preço e principalmente o volume nesse nível. Okay? Podemos ter aqui uma estrutura que pode ser desenhado, sentir, entrar vendedores, tentar empurrar, não conseguir e fazer um fundo duplo com um outro padrãozinho aqui de impulsionamento que vai buscar aí o alvo desse padrão inicial que nós desenhamos na semana passada. Euro-GBP. Bom, Euro-GBP, eu falei dessa consolidação, desse retângulo também na semana passada, de um possível rompimento para baixo, eu deixei até a setinha, nós temos essa seta, existia uma grande probabilidade, se vocês assistirem o vídeo que eu utilizei o termo de uma redistribuição, okay? Uma redistribuição diferente de uma acumulação que seria um movimento de alta, e aí sim um teste nessa região, aqui onde nós temos uma região importante de suporte. O que aconteceu? O mercado rompeu, andou aí quase 500 pontos, ainda falta tal nível, nós temos a RSI já mostrando uma sobrevenda e vamos ficar atento, o interessante seria que o preço realmente alcançasse esse nível, essa região, desse um alto volume, candle de rejeição para buscar aí uma correção desse movimento de queda.
USDCAD, dólar americano versus dólar canadense. A semana retrasada nós tivemos esse padrão, né, bem desenhado. Nós tivemos uma potencial zona de reversão um pouco mais estreita, diferente daquela que nós vimos na primeira análise ali do euro, que era um retângulo bem maior. Essa potencial zona de reversão estava bem estreita. E realmente o preço testou, chegou a romper, mas fechou já dando um sinal forte nesse nível. E aí candles de força, né, mostrando um movimento de alta. A expectativa era de uma continuação. O primeiro alvo, ponto B, foi atingido e nós temos aí o segundo alvo, que é a base do padrão, que ainda não foi atingido. Ok? Nós temos já, vamos ver aqui se está proporcional esse padrãozinho ABCD. Não. Aqui. Então nós temos aí esse padrãozinho já desenhado, o mercado não atingiu, tá? Então eu vou desenhar aqui, ó, uma região. Vamos ficar atentos se essa região, somando com essa também, aqui vai ser um nível de resistência forte. Então se o mercado voltar a subir na próxima semana em USDCAD, esta vai ser uma região forte de resistência, ok? Um nível que nós temos uma região, pode ser chamada uma região de atração, tá? Uma região de atração, porque nós não temos nenhum nível de resistência importante até o nível de 1.33600. USD-CHF, dólar americano versus franco suíço, mercado fechado, né? Aqui nós tivemos alguns meses atrás um padrão harmônico, região, o mercado bateu, atingiu o primeiro alvo, ponto B, segundo alvo, foi atingido, ultrapassou e aí lateralizou. O preço está preso aí no range de 1.700 e depois reduziu esse range para 1.200 pontos. Okay? Está preso, que é uma região de resistência, nós estamos numa região de suporte, então vamos ficar atento. Para quem está buscando a longo prazo, operar o USD-CHF não é um bom par de moedas, não é um bom ativo aí para estar buscando, tem que esperar o rompimento ou para baixo, tá? Ou para cima aí, mas a longo prazo, ou claro, no intraday a gente tem esses alvos interessantes aí. Agora a busca dos 300 pontos até chegar nesse nível de suporte, reagindo e fazendo nesse nível, ou um rompimento para baixo, ou uma reação buscando novamente um teste da resistência superior. O ouro, vamos ver o ouro. Acho que semana passada eu acabei esquecendo, tá, de estar analisando ele, mas para quem acompanha, tá, eu desenhei esse oco, tá, já há algum tempo. Essa linha de 1.500 que eu falei também um tempo atrás era uma linha de divisão entre compradores e vendedores importante. Abaixo disso nós poderíamos ter uma correção até o nível de 1.460 e rompendo este nível até o nível de 1.416. Rompeu, tivemos aí, deixa eu só colocar o volume, para analisarmos ali qual foi a reação. Index. Quero observar esse volume um volume baixo, existe uma grande probabilidade, tá? Apenas um pullback, uma correção, e o meu preço voltar, tá? Eu vou até colocar essa seta que era uma expectativa de rompimento, rompeu, mas continua ainda com a expectativa do mercado romper esses 1.464 e vir testar esta região. Aqui sim é uma região importante de reacumulação. Okay? O mercado lateralizou, consolidou, explodiu para cima, e aí vamos ver qual que vai ser a reação do preço quando chegar nesse nível que aqui nós tivemos a atuação por parte dos compradores impulsionando o preço nesse topo aí, o último topo histórico aí do preço, principalmente desse ano. Bom, dólar versus o real, o SDBRL. Nós tivemos esse padrão Gartner, mas ele acabou desenhando um outro padrão. Aqui nós temos um outro padrão, ponto X, ponto A, ponto B, ponto C e ponto D, que convergiu com essa região, e o mercado agora explodindo. Vamos ficar atento para a próxima semana.
testando uma resistência importantíssima próxima aos 4,20, vai ser muito decisivo. É claro que existe um grande fator aí de intervenção, né, do Banco Central, tentando controlar essa alta, mas vamos observar aí o que vai acontecer, né, com o dólar versus o real, se realmente ele rompe e vai buscar novas máximas, ou se essa região vai ser respeitada pela uma, duas, três, quarta vez aí. O que nós temos, o que está interessante, esse volume, que é um volume importante de ignição por parte dos compradores, como nós tivemos no passado, um volume que foi responsável por um forte movimento, depois uma correção com baixo volume, né, sinalizando que esse movimento de alta aí ia persistir por mais tempo. Agora nós temos esse volume importante. O que muda, tá? Esse viés altista é um candle de rejeição, um candle negativo com um alto volume, próximo ao nível de 180 que o índice possa sinalizar. Aí sim pode sinalizar uma região, um possível giro importante do mercado e uma correção maior do dólar real. O mini índice da Bovespa, aqui na nossa plataforma como BRA 50, a expectativa era uma expectativa já do rompimento desse nível de 107.500, movimento de queda. O mercado rompeu, já tinha colocado seta semana retrasada, retrasada e a passada, e o mercado rompeu, fez aí um candle um doji, um candle de rejeição, tá? De indecisão, e aí depois um candle aí também deixando uma sombra inferior aí, tentando mostrar que o mercado isso, mas não teve força, e aqui está numa região importante. Eu vou deixar traçado esta resistência aí em 107, ok? Para retomar a alta, ele tem que romper esse nível com volume. Deixa eu só colocar aqui o índice, colocar o índice aqui também, para ver o que ele está sinalizando. E olha que interessante, as índices acima de 180, mostrando que esta região, tá? Para quem pensa em comprar, vou dar um zoom aqui para ficar mais. Para quem pensa em comprar, deixa eu apagar a seta aqui que vai ficar mais visível. Quem pensa em comprar, tá? O mini índice ele tem que romper esta região. Vou até colocar aqui o número aqui, pegar esse fractalzinho aqui, o 109 mil. 109 mil é o número mágico, tá? Ele tem que romper, confirmar e romper com um volume interessante, tá? O volume sinalizando. Fora isso, somente venda, né? Volume, preço trabalhando abaixo, mostrando que nessa região entrou forte os vendedores, ok? Nós sabemos que os vendedores eles não entram, nem compradores entram com toda a sua força, né, para não assustar o mercado, porque eles querem vender caro, né, então eles vão fazendo a venda ali em dose homeopática ou a compra, né, quando está num fundo. Então vamos ficar atento aí para os movimentos de impulsão que ocorrer aí, tentar pegar essa onda, surfar nessa onda aí, mas movimento a longo prazo, ou quem vai operar a longo prazo, né, com a sua estratégia, buscar esse movimento aí de correção. E análise dos principais criptomoedas, o Bitcoin e o Ethereum. O Bitcoin não conseguiu romper, tá, após esse candle forte, rompendo os 8.300 dólares, tentou romper os 9.600, não conseguiu, deixou um candle aí importante. Vamos também aqui pedir auxílio aqui ao índice. Vamos ver o que ele está sinalizando. Aqui nós temos uma forte força compradora, índice mostrou isso. Aqui foi uma região importante, ou seja, essa sinalização aqui, ó, que agora está sendo um suporte de 8.300 dólares, é um ponto importantíssimo, tá, para quem quer buscar um nível de compra, tá, quem quer buscar um impulso de compra. Porque se o preço romper esse nível abaixo, tá, esses compradores que tentaram fazer este movimento, segurou o preço nessa região, aqui foi uma acumulação e jogou o preço para cima, eles vão estar perdendo, tá, para os vendedores. Então é importante que na próxima semana o mercado reaja nesse nível de 8.300 e volte a trabalhar até romper os 9.600 dólares aí.
O Ethereum também lateralizou, né? Nem chegou a testar os $200, que é uma resistência importante, está um pouco longe dos $160, que é um suporte importante, suporte com volume, aqui tem um volume, então os $160 é importantíssimo também. Se perder esse nível, abaixo disso, entra aí forte os vendedores, e para quem quer comprar mais a longo prazo, é importante que rompa aí os $200 para pegar uma operação mais a longo prazo. Tá? Até esse momento, para quem trabalha no intraday, buscar esse range aí entre $200 e $160. Espero que tenha gostado da análise da semana. Qualquer dúvida ou informação, fique à vontade para entrar em contato. Um forte abraço e até a próxima semana.